Aliás, eu chamo a atenção dos senhores aí para o nosso TV Higiene e Justiça que fizemos hoje. Nós trouxemos três figuras trans aí para falar das suas experiências. Olha, pessoal, foi uma das melhores lives que eu fiz em todo esse período aí, para você ver como que os preconceitos eles se intercruzam, né? Você tem lá o preconceito contra o negro, mas o negro tem o preconceito contra a mulher negra. Daí você tem o preconceito, você tem a feminista tem preconceito contra a trans. E dentro do universo trans você tem o preconceito social. Ou seja, essa caminhada rumo à modernidade, rumo aos direitos aí é um desafio do cão, né, Rubens? E daí, quando você pega o judiciário, o juiz exposto a toda essa sorte de restrições aí, de formação e tudo. Como democratizar o judiciário? As cotas seriam um caminho para isso, Rubens? Eu acho a política de cotas fundamental, mas dizer que é fundamental não quer dizer que é suficiente. Eu acho que tem muito mais a ser feito. Eu acho que o judiciário só vai ser democratizado quando a gente conseguir implementar políticas de democratização da sociedade. É desde a criança, é desde o jardim de infância. As pessoas terem consciência dos direitos, terem consciência dos limites, terem consciência dos deveres. Porque é isso que você falou, Nassif. Os preconceitos vão condicionar também a aplicação da lei pelos juízes, pelos ministros dos tribunais superiores. Então, a gente tem que desconstruir esse preconceito. Só se desconstrói isso com políticas sérias, a necessidade de elaborar a história, a necessidade do pensamento crítico, naquele sentido das pessoas, todas elas, citando Gramsci, né? Todos são intelectuais, então todas elas têm que ser capazes de formular diagnósticos precisos da realidade, o mais precisos possíveis, para poder, a partir desses diagnósticos, direcionar a atuação de cada um no sentido emancipatório, no sentido libertário. Se a gente não pensar a educação como um todo, ficar pensando, vamos reformular os concursos para juiz. Óbvio que os concursos precisam ser reformulados. Vamos reformular as faculdades de direito. Óbvio que as faculdades, o programa das faculdades precisa ser reformulado. Mas não basta. Não basta porque aquele futuro juiz, aquele futuro ministro já vai entrar na faculdade cheio de ideias pré-concebidas que vão condicionar o modo com que eles veem o mundo e, consequentemente, a maneira como vão exercer a jurisdição. Então, acho que o problema é muito mais grave e passa por uma reformulação, e as políticas de cotas em todos os graus. Né? Eu acho que é fundamental, mas não me parece ser suficiente. A gente tem que reformular o ensino e voltar a investir no ensino crítico, algo que foi deixado de lado nas últimas décadas. Uma coisa que me chama muito a atenção, tem a Defensoria Pública do Supremo. O defensor público ele é muito ativo no Twitter e coloca os casos que passam por ele, mas o que tem de caso de crime significante lá é vergonhoso. O sujeito vai até o Supremo, um cara que foi preso porque roubou uma fralda para a filha, o outro que R$ 40 aqui, o outro que roubou uma cerveja. Essa questão da propriedade é uma doença no país. Isso é mais relevante do que o policial que mata alguém aí. Que coisa isso, Rubens? É impressionante, mas é um sintoma dessa nossa sociedade que foi construída a partir dessa crença de que a propriedade, de que o ter é mais importante do que o ser. E você vê que é um absurdo sob qualquer ponto de vista. A despesa com um processo desse é maior do que o bem que foi subtraído. E outra, vamos lá, eu vejo muito isso na minha vara, lá no juízo em que eu exerço a jurisdição. O rapaz é preso pela tentativa de furto de um shampoo, sei lá, nas lojas americanas, quando tinha lojas americanas ainda. E não foi por causa disso que a loja Americanas quebrou. Né? Vamos deixar bem claro que, definitivamente, a culpa não foi do rapaz ou dos rapazes que furtaram shampoos nas lojas americanas. Mas o preço desse shampoo, Nassif, já era transferido para o consumidor, mesmo sem ter do eventual roubo, furto desse shampoo, já era transferido para o consumidor, mesmo sem ter a subtração. Quer dizer, ninguém perde nada e você
tem toda uma máquina movimentada de uma maneira absurda, chega-se até o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo decida o que vem decidindo rotineiramente, que esse fato é insignificante. Ou seja, bastava o primeiro juiz, o delegado, aderir a essa jurisprudência. Agora, é curioso também, né, Luiz Nassif, em razão dessa tradição autoritária, as posições dos tribunais superiores, que são posições libertárias, que são posições que diminuem o poder penal, que diminuem a repressão, elas são muito mais violadas do que as decisões mais autoritárias dos tribunais superiores. Que coisa, que coisa. De vez em quando eu vejo algum ministro lá condenando, sancionando a condenação aí de